Oi pessoal, tudo bem? Dr. Henrique Cabrini. E hoje eu vou falar com vocês a respeito dos padrões faciais. Então, assim, a gente tem diversos tipos de padrão facial. O padrão facial tipo 1 é o que é o considerado assim o normal, onde o paciente tem um bom posicionamento dos ossos da face e também apresenta uma mordida ideal, sendo ele apresentando assim só algumas alterações dentárias, então um dente um pouquinho rodado, alguns espaços entre os dentes, que aí somente com o uso do aparelho ele consegue fazer o ajuste oclusal. E aí a gente entra nessa parte das malformações faciais, né? Que geralmente é o paciente classe 2. O que é esse padrão facial classe 2? Esse padrão facial classe 2 é onde o paciente ele apresenta uma diminuição, né? Ou seja, ele tem uma retrognatia. Esse osso inferior aqui, que é a mandíbula, ele fica para trás. Então, muito paciente às vezes acha que essa parte de cima, que é a maxila, que cresceu de maneira excessiva, às vezes até acha, né, que tem alguma alteração no nariz que chama mais atenção, a região nasal também, e aí ele procura por fazer uma rinoplastia ou outros procedimentos estéticos. Mas na verdade ele tem uma deficiência anteroposterior, ou seja, essa deficiência da exposição, né, dessa região do queixo e também na mandíbula. Então, o paciente padrão facial classe 2, ele vai ter não só essa alteração facial, mas como consequência também na mordida. A parte de baixo vai ficar mais para dentro, então ele tem essa deficiência mastigatória e é um paciente o quê? Mais propenso a desenvolver uma apneia do sono. Porque como essa região ela está posicionada mais para trás, pode ocorrer uma obstrução aqui da via aérea. Então esse paciente, quando ele vai dormir, ele pode ter uma presença de ronco, ele pode ter microdespertares noturnos, ele também pode desenvolver outras consequências sistêmicas oriundas dessa apneia do sono, que é um tema que a gente vai abordar em outro vídeo específico. Além disso, o paciente classe 3. O paciente padrão facial classe 3, ele é o oposto do classe 2. Ele tem então um desenvolvimento excessivo da mandíbula. Então é um paciente que tem essa região aqui, principalmente, né, do queixo, mais para frente, e essa região da maxila fica uma região mais apagada. Ele tem deficiência dessa região zigomática, paranasal, e ele consequentemente também vai ter também alterações na mordida. Então todo paciente, além da alteração oclusal, que é a relação do encaixe dos dentes, ele também tem essas alterações faciais. Então é uma alteração, né, que vai trazer tanto as alterações estéticas quanto funcionais. E esse paciente também é um candidato a fazer a cirurgia ortognática, porque somente o uso do aparelho ortodôntico, tanto para o paciente classe 2 quanto para o paciente classe 3, ele não, nesses casos mais graves, o uso do aparelho de maneira isolada, ele não consegue o quê? Tratar 100%, ou seja, o dentista, às vezes ele até pode fazer angulações dentárias, mas o que acontece? Não tem um benefício estético e não tem outros benefícios funcionais. Então, tanto o ortodontista quanto o cirurgião, eles têm que trabalhar em conjunto, sempre conversando, sempre alinhando o plano de tratamento para escolher o melhor para o paciente, sem viés do lado ortodôntico e sem viés do lado cirúrgico, sempre optando pelo melhor para o paciente. Além dessas duas classificações, o classe 2 e o classe 3, a gente tem também um paciente face curta. Esse paciente face curta é o paciente que ele não mostra os dentes superiores ao sorriso. Então é um paciente que ele tem um aspecto de envelhecimento facial muito mais rápido. Ele sempre mostra mais esses dentes inferiores. Ele, quando está falando, quando ele está dando sorriso, ele tem uma deficiência de exposição dos dentes incisivos. Então é um paciente também candidato para fazer a cirurgia ortognática. E o paciente face longa. O paciente face longa é aquele que tem um sorriso gengival, que quando o paciente está em repouso, quando a gente está conversando, ele mostra muito essa parte dos dentes da frente, dessa parte dos dentes superiores,
E durante o sorriso, ele tem aquela exposição excessiva da gengiva. Durante o sorriso, a gente expõe um pouco da gengiva, entre 3 milímetros, 2 a 4 milímetros, só que mais que isso, em alguns pacientes tem o quê? Eles exibem uma queixa a respeito desse sorriso gengival. E o sorriso gengival, ele pode ser tanto de origem esquelética, ou seja, ele tem uma face longa, então é um problema ósseo, e aí sim está indicada a cirurgia ortognática, mas ele também pode ter alterações somente musculares. Então o diagnóstico desse sorriso gengival tem que ser muito bem feito para poder indicar o tratamento correto, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Gosto de falar de maneira objetiva para a gente não ficar não ficar enrolando muito no vídeo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, alguma coisa aí que a gente vai respondendo, vai conversando. Muito obrigado!